Olá, amados, olá, amadas, passando aqui para trazer uma mensagem do Senhor hoje, nesse dia abençoado pela graça dEle, pela intercessão da Virgem Maria Santíssima. O Senhor hoje veio trazer uma mensagem para cada um de nós. Como é que você consegue olhar hoje a tua vida? Como é que você consegue olhar as coisas que estão ao teu redor? Você consegue valorizar tudo aquilo que você tem? Você consegue enxergar as qualidades, as suas qualidades e as qualidades daquelas pessoas que estão próximas a você? Ou você consegue enxergar apenas aquilo que é ruim, o lado negativo da vida, os defeitos do outro? Muitas vezes nós precisamos repensar as nossas vidas. Uma certa vez, um funcionário de uma empresa, aquele funcionário que tudo reclama, um funcionário bom, mas que tudo reclamava, não tinha nada perfeito para ele, aquele funcionário que nada agradava, aquele funcionário que não tinha ninguém bom para ele, não tinha ninguém com qualidades para ele. E ele uma vez foi conversar com o seu gerente que não suportava mais aquilo, porque que as pessoas só davam valor, os gerentes, os diretores só davam valor àquelas pessoas ruins. E o gerente ficou sem entender e chamou ele para conversar. Por que você está dizendo isso? Não, porque você olha aquele funcionário ali, ele é muito metido. É um bom funcionário, chega cedo, faz o seu serviço, mas é muito metido. Olha aquela outra é muito chata. Eu não suporto ficar perto daquela mulher. Eu sei que ela é uma boa pessoa, que ela nos ajuda muito a vender, a bater a nossa meta, mas ela é chata. Olha aquele outro ali, exibido demais, mandão. Eu sei que ele chega cedo, é o primeiro a chegar, e sei que ele é o último a ir embora. Mas eu acho que a empresa deveria olhar para aquelas pessoas, as pessoas melhores, que não tenham tantos defeitos. E o gerente olhou e viu que não tinha muito argumento, porque ele já tinha aquilo na cabeça, que aquelas pessoas, todas aquelas pessoas eram chatas, todas aquelas pessoas eram imperfeitas e somente ele era perfeito. E o gerente pegou e disse: vamos ali comigo. Abriu o armário, pega esse quilo de açúcar. E ele pegou e disse: vamos lá para o fundo da empresa. E foram. E no meio do caminho tinha um jardim, e o gerente pegou um pouquinho de areia branca e levou também tudo lá para o fundo da empresa. Chegando lá no fundo da empresa, ele pegou o açúcar, misturou com areia e deixou lá no cantinho. Deixou lá o açúcar misturado com areia. E ficaram lá. E de repente, quando começaram a olhar, um formigueiro. Várias formigas se aproximando daquele monte de areia com açúcar. E eles ficaram olhando, e ele pegou uma lupa e deu para o funcionário e disse: olha aí. E o funcionário foi olhando e ele começou a ver que aquelas formigas carregavam grãos, mas grãos de areia. Ele ia separando o açúcar da areia. Apesar de ser a mesma cor, mas a formiga ia separando. E ele olhou para o funcionário e disse: olha, se a gente fosse contratar apenas pessoas perfeitas, essa empresa não teria funcionário algum. Até mesmo você. Você está vendo essa areia misturada com o açúcar? Isso é dentro de nós, os defeitos e as qualidades. Mas nós precisamos ter a sabedoria dessas formigas, de extrair apenas o que é doce, o que é agradável a ela. E elas conseguiram extrair apenas o açúcar. E nós precisamos ter essa sabedoria, a sabedoria das formigas, de extrair açúcar. E o funcionário ficou arrasado naquele momento, com tanta vergonha, porque ele não conseguia enxergar daquela forma. Mas a partir do momento em que aquele gerente deu aquele exemplo, na prática, ele caiu em si.
e com muita vergonha baixou a cabeça e pediu perdão. E muitas vezes nós somos assim, amados, amadas, como esse funcionário. Nós não conseguimos ver o lado bom das pessoas, mas todos nós temos o lado bom e o lado que não é tão bom. Nós temos defeitos e temos qualidades, misturados como a areia e o açúcar. E nós precisamos ter a sabedoria dessas formigas, daquelas formigas, das formigas, de extrair o açúcar daquela areia. Nós precisamos ter a sabedoria das formigas para extrair o que é bom na vida das pessoas. Não vamos olhar apenas para o lado ruim. Não. Vamos olhar para o lado bom das pessoas. E amados, amadas, era essa a mensagem que o Senhor hoje queria trazer para a minha vida e para a tua vida. Vamos extrair o que é bom e vamos deixar de lado aquilo que não é tão bom. Que nós possamos ficar com Jesus e com o doce amor de Maria. Um beijo no coração de cada um.